Olá, pessoal! Respeitar o corpo é o 8º princípio do como intuitivo e, portanto, é o tema do nosso vídeo de hoje. A imagem corporal é a ideia que a gente tem sobre a nossa figura, o nosso tamanho, a nossa forma física. Mas não é só isso. A imagem corporal também engloba os sentimentos em relação às nossas características físicas e a partes do nosso corpo. Portanto, imagem corporal não é só o que se vê, mas também o que se pensa, o que se sente e o que se faz em relação ao próprio corpo. Se eu fizer uma enquete rapidinha aqui entre vocês que me assistem, quem de vocês está plenamente satisfeito com o próprio corpo? Eu tenho certeza que um monte de gente vai falar sobre a sua própria insatisfação, especialmente as mulheres. A insatisfação é considerada um distúrbio de imagem. O distúrbio de imagem não é só quando a pessoa se vê maior ou menor do que ela realmente é. Quando a pessoa deprecia o próprio corpo, fala mal de si própria, se esconde, evita colocar determinados tipos de roupa, quando valoriza demais a imagem corporal ou se preocupa muito com ela, também pode estar sofrendo de algum distúrbio de imagem. Infelizmente, o distúrbio de imagem também é amplificado por uma cultura que prega a modificação dos corpos para que todos eles se pareçam iguais a um modelo muito específico. Essa cultura desvaloriza a nossa diversidade e as nossas características individuais. Então, quando eu falo da cultura da magreza e da cultura da dieta e como elas são tóxicas e perigosas pra gente, é porque esse tipo de cultura encaminha as pessoas a fazerem modificações corporais, estéticas, ou então pagarem qualquer preço para atingir determinada forma física. E isso pode ter consequências muito graves a longo prazo. Respeitar o corpo começa principalmente com respeitar a nossa genética e a compreender que o nosso corpo não é uma massinha de modelar que pode ser modificado a sua forma, o seu tamanho, de acordo com a última moda. Se livrar desse tipo de pensamento é muito difícil se você for muito crítico em relação ao seu corpo. Se fica constantemente se comparando com outras pessoas, se pesando ou seguindo um monte de perfil em rede social de pessoas que têm um shape super magro ou super forte ou muito diferente do seu. Isso não significa nem que eu, nem o Como Intuitivo e nenhum outro profissional que tenha esse tipo de abordagem faça uma apologia ao sedentarismo, à obesidade, ou à resignação, se manter como se está. A questão é a motivação. Quando a sua motivação para mudar o seu corpo ou para mudar a sua alimentação vem exclusivamente da busca por um padrão ou de um shape, aí é problemático. É importante trabalhar para aceitar, para se aceitar, para aceitar partes do corpo que você talvez não goste. Isso não significa se achar linda e maravilhosa todos os dias, mas é parar de dar tanta ênfase às coisas que você não gosta e começar a prestar atenção nas coisas que você gosta. E não significa necessariamente que você precise valorizar só a sua beleza. Você tem muito mais a oferecer. Uma pessoa, um ser humano, é muito mais do que a sua forma física, do que o seu shape, do que o seu peso, ou do que a quantidade de músculo que essa pessoa tem. O corpo não foi feito para apreciação do outro. O corpo foi feito para te atender e carregar o seu cérebro. É importante aceitar o seu corpo, aceitar o seu biotipo e buscar ter um peso equilibrado que seja condizente com o seu estilo de vida e com o tipo de atividade física que você faz. Isso tudo para te dizer que a motivação é fundamental para te levar onde você quer. Quem tem a motivação no auto-amor chega muito mais longe, porque só se mantém fazendo a mudança de comportamento ou a manutenção da atividade física quem se ama. Quem não se ama faz só pela pressão estética e isso tem prazo de validade. Mulheres que têm aparência corporal positiva são mais satisfeitas com a sua aparência, independente de que aparência seja. São mais otimistas, têm autoestima mais elevada, são menos fixadas em aparência física e levam a vida com mais satisfação. Honrar o corpo é respeitar o corpo. É parar de ficar fazendo comentários depreciativos sobre si próprio, é parar de ficar se comparando com outras pessoas, de se pesar o tempo inteiro, de usar uma roupa desconfortável, porque o peso não define caráter e não define esforço de ninguém.
O peso deve ser encarado como um recorte do momento presente e é importante aceitar a situação em que você se encontra, mesmo que essa situação seja de insatisfação. Nós somos seres mutáveis. O nosso corpo, o nosso tamanho, a nossa composição corporal, tudo isso é passível de mudança. Mas não é necessário ser magro, ser forte, ser malhado para se amar. Se amar significa investir em si próprio e ser gentil consigo mesma, porque a mudança e a manutenção de bons comportamentos só acontecem quando você se ama de verdade. Bom, é nesse clima então que eu me despeço. Te vejo aqui na sexta-feira que vem, tem mais vídeo. Curta e compartilhe esse conteúdo se você acha que ele é relevante. Eu te vejo aqui na semana que vem. Um beijo, até mais. Tchau!